Bom, pessoal, então falando sobre metodologias de ensino e métodos de ensino, metodologias ativas de aprendizagem, a primeira coisa que a gente deve fazer antes de definir qual metodologia a gente vai aplicar é tentar responder essas perguntinhas aqui, certo? Então, qual é o meu objetivo? Né? O que eu vou ensinar? Então, eu tenho um objetivo. O que eu vou ensinar? Quem são esses alunos? Né? Onde esse ensino vai ocorrer? Né? Eu tenho, por exemplo, então qual é o objetivo? Eu quero que meu aluno aprenda sobre respeito ao próximo, por exemplo. Então, como que eu vou ensinar isso para ele? Pensando no ensino de ciências, por exemplo. Talvez trazer a questão da baixa representatividade de mulheres na ciência, discutindo, só pensar nessa questão, porque em ciência a gente consegue ter umas discussões legais desse tipo, né? E aí, tá, esse grupo de alunos é o quê? Um grupo de sexto ano, sétimo ano? Qual que é a idade? Tem mais menino, tem mais menina? São alunos periféricos, são alunos de região central, é uma escola pública, uma escola particular, né? Como que é a composição étnica desse grupo? A gente tem uma distribuição mais miscigenada das etnias, ou a gente tem um predomínio de pessoas pretas e pardas e menos pessoas brancas? Como é que funciona isso? Então, todos esses determinantes, eles são importantes para a gente propor metodologia. Onde é extremamente importante. Então, por exemplo, eu quero dar uma aula numa praça, mas não tem nenhuma praça na frente da escola. Como que eu vou dar aula numa praça? Entende? Então, assim, eu não posso propor uma metodologia relacionada a um espaço que ele não é acessível pela escola, né? Ah, mas eu posso levar os alunos com transporte, mas de que maneira que eu vou levar esses alunos? A escola vai fornecer o transporte? Ou eles vão ter que pagar do bolso? E aí, como é que funciona isso? Aluno menor de idade, como é que funciona o uso de transporte público? Né? Então, a gente tem que considerar tudo isso. Então, assim, às vezes a gente sonha com as metodologias, o pessoal vai na praia, a gente não consegue aplicar, não. Não é nem porque a gente não tem boa vontade, é porque a gente tem que adequar a proposta à realidade que a gente está, né? E qual que é o tempo que eu vou estar disponível? Então, imagina, por exemplo, eu quero dar uma aula na praça, eu tenho 50 minutos, mas a praça não fica perto da escola. Então, será que em 50 minutos eu consigo sair da escola e ir até a praça, fazer atividade e voltar para a escola? Então, eu acho, mesmo quando a praça é na frente, às vezes 50 minutos não dá, viu, gente? Mas é mais viável. Eu já dei aula em várias escolas porque não é muito raro, né? Pelo menos não era antigamente, né? Ter praça perto de escola. Eu cheguei a dar aula em algumas escolas que tinha praça perto. E aí eu dava aula na praça mesmo, levava os alunos para a praça. Que eu achava super legal, assim. Mas, assim, essas escolas que eu dei aula era possível fazer isso. Na UFTM, por exemplo, onde eu trabalho, se eu quiser dar uma aula numa matinha, eu posso, porque tem uma mata no fundo da universidade, onde eu trabalho, tá? Porque tem uma outra parte da universidade que é dentro da cidade. E aí você não tem nada, você só tem prédio. Você tem um hospital. Então, se eu quisesse dar aula no hospital, talvez ali eu conseguiria, né? Que aí já ficaria um pouquinho mais difícil dando aula onde eu ministro. Certo? Então, a gente precisa ter isso aqui em mente, né? E aí eu coloquei uma frase do Paulo Freire para a gente refletir sobre isso, né? Porque a perspectiva que a gente vai trabalhar aqui da metodologia, eu vou trazer vários olhares, mas a gente não pode perder de vista essa frase aqui, ó, que a educação, qualquer que seja, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Por isso que eu acho que essa aula é uma das mais importantes na disciplina de didática, porque é o momento que a gente reflete sobre como colocar o que eu pretendo ensinar em prática. E a sala de aula não faz sentido se não tiver essa dimensão prática, tá, gente? Obviamente que a relação pedagógica é importante, obviamente que a abordagem teórico-metodológica é importante, mas de que maneira isso vai se concretizar na sala de aula? Que essa é uma questão que é muito importante, e a didática se preocupa com isso. Então, só para vocês entenderem, né, o método, ele, por conceito, ele é um caminho para facilitar a aprendizagem. Né? Então, por exemplo, quando eu trabalho com atividade em praça, eu tenho uma perspectiva metodológica, né? Um método por trás disso, que seria uma aprendizagem com o meio. E aí, como que eu faço essa aprendizagem com o meio se tornar real? A partir da metodologia, realizar uma atividade em uma praça. Entende? O método seria uma proposta, porque, por exemplo, eu posso realizar métodos
de investigação de meio numa represa, num zoológico, numa praça, na quadra da escola. Eu posso fazer essa investigação, né? Só que aí cada maneira disso se concretizar na prática é o que a gente chama de metodologia. Então, método seria a ideia geral e a metodologia seria a aplicação dessa ideia geral. Ficou claro, pessoal, essa diferença? Porque isso é uma questão que pega, né? Tem alguns autores que trazem até como sinônimo, método e metodologia. Não é bem sinônimo, tá? Na verdade, são conceitos que se autocomplementam, mas o método ele seria muito mais uma perspectiva teórica da metodologia, e a metodologia seria a aplicação prática daquela teoria, certo? É como se fosse o método da teoria e a metodologia a prática. Quando vocês fizerem o TCC, vocês vão perceber que vocês vão escrever a metodologia. E se vocês fossem da área de biologia, a gente não escreve metodologia, a gente escreve método. É diferente. Na área de humanas, a gente trabalha com metodologias. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com abordagens aplicadas. Então, por exemplo, eu vou fazer uma análise documental, que é uma técnica de investigação de documentos. Por isso, uma metodologia. Só que, por exemplo, no laboratório, eu vou fazer uma avaliação populacional. Isso é um método. Para eu aplicar esse método, eu vou fazer o quê? Utilizar armadilhas com isca, distribuir no campo, né? Então, a gente chama de métodos aquela parte mais de ciências naturais, abordagem laboratorial. E a gente chama de metodologia abordagens outras, tá? Principalmente na área de humanas. Muito comum isso acontecer. Tanto é que nos TCCs de vocês, todos vocês vão colocar metodologia, tá, gente? Não vai colocar método. Método é muito da área de ciências da natureza, tá? Mas aqui a perspectiva é a seguinte: o método é a abordagem teórica. Então, de que maneira aquela ação prática que eu desenvolvo na sala de aula, ela se apoia em teoria, que é o que seria o método. E aí, pessoal, a gente tem dois sujeitos aí que a gente falou melhor sobre eles na aula da semana retrasada, né, que é o professor e o aluno. O professor, ele tem como ação principal o que a gente chama de ensinagem. A ensinagem está relacionada a métodos de ensino. Por outro lado, os alunos são responsáveis pela aprendizagem. E aí, essas aprendizagens, elas ocorrem de diferentes formas. A gente discutiu algumas na primeira aula, né? Mas tem aluno que aprende, por exemplo, mais ouvindo, tem aluno que aprende mais escrevendo, tem aluno que aprende mais falando, tem aluno que precisa ter algum tipo de elemento âncora. Então, por exemplo, tem aluno que o professor está falando, ele fica desenhando no caderno. E aí você fala, mas ele não está prestando atenção, não, ele está prestando atenção. Só que ele precisa de algum tipo de elemento que faça com que ele foque para poder prestar atenção, né? Muitos alunos que têm TDAH, eles acabam desenvolvendo, sabe, umas formas de aprendizagem que a gente não entende direito, que você acha que ele está disperso, na verdade é a forma dele conseguir prestar atenção. Então ele hiperfoca numa coisa para poder liberar o espaço da mente dele para ele poder, por exemplo, ouvir sua aula, né? Obviamente que tem aluno que não tem muito interesse pela aprendizagem, então, por exemplo, tem aluno que coloca fone de ouvido, aí não tem jeito, né, gente? Que aí se o professor estiver falando, não coloca fone de ouvido, aí não dá, né? Mas tem aluno que, às vezes, precisa de música para poder escrever, tá, gente? Eu já tive um monte de aluno que era assim. Eu sou uma dessas pessoas. Eu coloco música para poder escrever. Só quando eu preciso trabalhar com alguma questão matemática, aí eu preciso de silêncio total. Se for escrita, eu gosto de colocar uma música. Eu nem estou escutando a música, viu? Eu coloco a música porque eu preciso de... É como se fosse uma barreira. Mas isso eu me lembro desde muito novo, que eu tenho essa questão. Não é digamos assim, um resquício, um artefato do avanço tecnológico, das redes sociais, não. Isso aí tem mais a ver com a questão usar a música como uma barreira. Eu uso a música mais como barreira do que como... Eu ia falar filtro, mas não é um filtro, é uma barreira mesmo. Bom, pessoal, então, prosseguindo aqui,
E aí, quando a gente pensa, né, nos métodos, os caminhos, né, que os alunos aprendem, o Piaget ele traz 4 caminhos possíveis sobre as formas que os alunos podem aprender. E aí, na verdade, não é bem as formas que os alunos podem aprender, mas as formas que a escola julga capazes de fazer um aluno aprender. Eu acho que é mais isso, tá, gente? Então, por exemplo, tem uma perspectiva que é tradicional, que é a exposição oral pelo professor. Obviamente, pessoal, que tem aluno que aprende somente desse jeito, tá? Atualmente é muito difícil, porque os alunos eles não estão conseguindo mais ficar mais do que 30, 40 minutos em aula. E geralmente metodologia tradicional demanda que o professor fique lá 1 hora e meia, pensando em ensino superior, tá? Na educação básica a gente tem 50 minutos. Na verdade, a gente não tem 50 minutos, a gente conversou sobre isso, né? Que até a gente chegar na sala, pacificar, depois, para terminar também, a gente não deve terminar tão em cima do sinal. Então, a gente tem aí meia hora, geralmente. A cada 50 minutos de aula, a gente tem 30 minutos lá que a gente consegue usar. Se tudo correr bem, tá, gente? Então, o método tradicional ele pode funcionar para alguns alunos, mas será que ele é o método mais eficiente para a aprendizagem? Além dos métodos tradicionais, tem aqueles que são chamados de intuitivos, que são os métodos que a gente também chama de experienciais, tá? São aquelas metodologias nas quais a gente estimula algum tipo de órgão sensorial do aluno. Então, a gente pode, por exemplo, pedir para o aluno ler, que aí ele vai escutar. A gente pode pedir para ele escrever, que aí ele vai ver. A gente pode... O professor de língua estrangeira trabalha muito com questão de comida, né? Que aí você trabalha paladar e olfato. Né? Quando você trabalha os sentidos, seriam os métodos que a gente chama de intuitivos. Tem os métodos ativos, que a gente vai falar um pouco mais sobre essa aula, que aí o foco seria no aluno produzir algum conhecimento. Eu vou trazer como modelo que eu faço na biologia, para vocês entenderem como que o método ativo se processa mesmo, quando você coloca o aluno para produzir alguma coisa em toda a aula. E o ensino programado, que você tem um estímulo e uma resposta, né? Então, por exemplo, você dá o questionário, você espera que o aluno responda. Aí o aluno responde, você corrige, né? É uma metodologia que beira o tradicional, mas ela tem o ensino programado, ele tem digamos assim, essa sequência de etapas que o aluno está a par delas. Então, por exemplo, eu lembro que a professora de história, toda vez ela mandava a gente ler o capítulo, fazer o resumo, responder as perguntas, corrigia. Todas as aulas eram desse jeito. Então era como se fosse um ensino programado. A gente não tem surpresas, digamos assim. Né? E aí vocês vão ver que, no caso, quando a gente usa metodologia ativa, a gente consegue, enquanto professor, colocar algumas situações que os alunos não sabem que vai acontecer, tá? Mesmo você falando, a gente vai ter tal avaliação semana que vem, a gente consegue criar uma maneira assim. Teve um aluno uma vez que falou para mim que a minha aula, ele nunca sabia o que ia acontecer, porque eu sempre colocava alguma coisa que eles tinham que produzir, mesmo eu avisando, às vezes eu colocava um desafio extra, sabe? Que era bem legal, assim. Eu acho divertido fazer essas coisas. Bom, aí falando agora a questão dos métodos na perspectiva do Bruno Malheiros, tá? Que é um dos autores que a gente utiliza aqui. Ele divide os métodos em 4. Os de exposição, trabalho independente, trabalho em grupo e os outros. O de exposição seria aqueles métodos no qual o professor fala. Para o Malheiros, a gente vai ver depois que ele subdivide, tá, esses métodos em metodologias. Então, o método de exposição, ele é centrado no professor. Mesmo que o professor abra espaço para os alunos participarem, o professor é que acaba detendo o ato de fala primeiro. O trabalho independente é quando você pede para o aluno fazer uma atividade de forma individual. Por exemplo, vocês vão fazer uma reflexão sobre metodologia. Isso é um trabalho independente. Né? Ele é funcional? Sim, dependendo do objetivo. Eu falei para vocês, importante que na didática vocês reflitam sobre a trajetória de vocês. Então, em algumas atividades aqui, apesar de eu ter feito em outras disciplinas atividades em grupo, eu pedi para vocês fazerem sozinhos. Por quê? Porque eu acho, pensando na abordagem metodológica mesmo, que refletir sobre experiências didáticas é importante para cada sujeito, para poder entender a sua trajetória enquanto
pessoa que esteve na escola enquanto futuro professor, né? Então, veja, tem uma abordagem teórico-metodológica ao propor o trabalho independente, né? Pelo menos aqui na disciplina. O trabalho em grupo é quando você tem as práticas educacionais realizadas conjuntamente. Então, vocês vão ter, por exemplo, uma atividade semana que vem, de PCC, que ela pode ser feita conjuntamente. O trabalho de conclusão de curso, vocês também podem fazer em grupos, tá? Em duplas. O regulamento permite até duplas, tá? Eu estou orientando várias duplas, inclusive preciso até marcar reunião com eles, gente. Que eles vão defender tudo agora, em agosto. E não é agosto de Deus, não, é agosto desse ano. Bom, e os outros métodos, né, eles envolvem abordagens que estão muito ligadas a metodologias ativas, né, como é o caso de abordagem por projetos e estudos do meio, que eu vou falar mais sobre eles aqui nos próximos slides. Então, aqui, pessoal, pensando em aprofundamento, direcionamento e foco, que está ligado principalmente a método de exposição e método de trabalho independente. Para o Malheiros, os métodos de exposição podem ser uma exposição oral, uma exposição dialogada, uma demonstração e ilustração, uma exemplificação. Eu vou, no próximo slide, mostrar umas fotinhas de aplicação desses métodos, mas, basicamente, a exposição oral... Acho que ela abriu sem querer, né? André, você abriu sem querer? Porque eu fechei o microfone. Ah, não, tudo bem. Bom, então seriam... Os métodos de exposição, geralmente, eles são chamados de tradicional. Só que a gente consegue fazer algumas adaptações, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha uma exposição dialogada, você permite que o aluno participe da aula. Então, você muda um pouquinho aquele foco total no professor. Mas, ainda assim, quem regula essa participação é o professor. Os métodos de demonstração, ilustração e exemplificação, eles estão relacionados a você apresentar, ó, por exemplo, eu quero mostrar um experimento, aquele experimento de Red, por exemplo, que ele pegou e colocou carne, e aí ele colocou uns tubinhos tampados, outros abertos, e aí as mosquinhas apareceram só nos tubinhos que estavam abertos, porque elas foram atraídas pela carne em putrefação. Isso é um exemplo de demonstração, né, de que a teoria da biogênese não existe, pensando no ensino de ciências. Só que assim, a gente não, é o tipo de... Será que eu preciso reproduzir um experimento que já é conhecido mesmo? Será que para os alunos, o que isso de alguma forma vai contribuir para a aprendizagem deles, repetir o experimento de Red, sendo que eles já sabem que as moscas não vão aparecer de forma espontânea da carne, porque eles já viram as moscas pousando em carne de churrasco, né? Então, será que talvez não seria mais interessante falar isso? Ó, vocês já viram quando está preparando a carne para churrasco? Tem mosca. Talvez fosse mais interessante isso, trabalhar mais nessa dimensão deles tentarem localizar no cotidiano deles do que fazer um experimento em laboratório, fora que trabalhar com carne em decomposição, gente, é perigosíssimo, tá? Perigosíssimo. As bactérias, elas são altamente infecciosas e, às vezes, só de você sentir o cheiro, você se contamina, você pode ter uma infecção gravíssima, assim. Então, não recomendo, tá? Já fiz isso? Já fiz isso. Por quê? Porque a gente precisa aprender umas coisas na vida, né? Mas beleza. Eu achava legal fazer, porque falar que legal não precisa ver, mas não precisa não, tá, gente? Dá para você ter outras alternativas. Os métodos de trabalho independente, eles estão, por exemplo, estudo dirigido individual, grupo de interesse, estudo de caso. Só que tanto o grupo de interesse quanto o estudo de caso, ele também pode ser trabalho coletivo, tá? O estudo dirigido individual, por exemplo, isso que eu pedi para vocês fazerem de reflexão. Eu passei uma comanda de atividade, falei, ó, reflita sobre isso, 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 isso. É um estudo dirigido, tá? É uma atividade bem nessa perspectiva. O grupo de interesse é, por exemplo, eu pedi para cada um de vocês fazer esse estudo dirigido sobre metodologia ativa e pedir assim para vocês, ó, semana que vem nós vamos conversar sobre esses estudos, né? Então, cada um aqui vai elencar uma metodologia ativa que achou mais adequada à sua forma de ensinar, por exemplo, e aí a gente depois chega na sala de aula e pergunta assim, quem, por exemplo, gostou da sala de aula invertida? Aí, eu. Aí a gente junta num grupo, para depois fazer uma discussão coletiva. Mas vejo que a investigação e a seleção foi realizada de forma independente. E a gente só faz uma finalização fazendo essa coletividade, né? Por isso que é um método de trabalho independente.
E o estudo de caso, pessoal, é colocar uma questão para reflexão na qual o aluno aplica a teoria em um fato recorrente. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, considera a aula do professor, vocês estão lá na educação básica, o professor dá uma aula que ele coloca um vídeo, e aí ele deixa o vídeo rolar, e aí ele, em teoria, para ilustrar um determinado conceito que ele trabalhou em aula, tá? Vou passar, sei lá, o vídeo. Estou pensando aqui, é que eu só trago exemplo de biologia, né? Mas, por exemplo, eu vou pegar um episódio da série Capitu, porque eu estava discutindo Dom Casmurro com os alunos, estou dando aula de literatura. Aí tem uma série que a Globo produziu no começo dos anos 2000, muito boa, tá, gente? Que chama Capitu. Acho que tem disponível no YouTube. Muito boa mesmo, assim. E aí eu falei, quero trazer essa série para os alunos conhecer. Então, eu estou descrevendo essa aula, né? Então, primeiro eu discuti o livro, pedi para os alunos lerem do Casmurro, aí eu escolhi um determinado episódio lá da série, passei para eles. Só que o legal dessa série, que ela meio que atualiza, ela é meio pós-moderna, assim, gente, é um negócio muito curioso, assim. Eu recomendo, se vocês conseguirem assistir, é muito legal. Eu tinha em DVD. Se eu conseguir achar, eu até disponibilizo os vídeos lá no Moodle, tá? Eu tinha gravado em DVD há muitos anos atrás, que é muito boa mesmo a série. E aí, então, eu peço para eles depois, então, compararem, né? Aí, no estudo de caso, eu descrevo tudo isso e falo assim, qual é o método desse professor? De que maneira esse método se concretiza nas metodologias? Quais metodologias o professor escolheu para poder aplicar esse método? Então, o método, por exemplo, é um método de exemplificação. Por exemplo, porque se eu trouxe o Dom Casmurro e trouxe um produto audiovisual sobre isso, eu estou querendo trazer uma exemplificação de como a obra pode ser adaptada para o audiovisual. Então, isso é uma exemplificação. Tá, qual metodologia eu utilizei? Então, eu utilizei, como exemplificação, uma releitura da obra a partir do olhar do diretor em uma série que foi produzida para televisão. Certo? O método é um método de exposição do tipo exemplificação. A metodologia é a utilização de um produto audiovisual que foi vinculado em rede televisiva. Certo? E aí eu poderia pedir no estudo de caso para vocês analisarem e identificarem. Eu uso muito na biologia. Muito, 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 muito estudo de caso. Muito. Porque na biologia isso está muito forte, né? Principalmente as disciplinas que eu ministro, né? Eu trabalho com biologia evolutiva, então, por exemplo, o próprio Covid poderia ser um estudo de caso para evolução, porque a gente vê a evolução ocorrendo na nossa cara, né? Cada variante que surgia, na verdade, era uma mutação do vírus, que é um evento evolutivo. Então, dá para trabalhar um monte de coisa em relação a isso. Bom, aí, pessoal, aqui ficou só essa figura, a outra eu perdi. Aqui é um exemplo de uma aula que eu pedi para eles organizarem plantas, né, numa linha evolutiva. Então, o que eu fiz? Eu queria que eles aplicassem o conceito de filogenia usando como modelo, né, biológico as plantas. E aí eles organizaram, né, as plantas conforme as relações filogenéticas que eles achavam que poderiam ser estabelecidas. Então, tem uma samambaia, tem aqui uma palmeirinha, tem uma suculenta e aí uma begônia. Então eu peço para eles fazerem isso. Mudei essa aula um pouco, tá, pessoal? Porque aí eu uso uns bonsai agora para ter gimnosperma, e aí eu tenho a venca também para poder variar um pouco a samambaia. Aí eu coloco musgo, sabe? Também para poder ter. Mas, de qualquer forma, é uma forma, uma metodologia do tipo exemplificação, tá? Que eu faço com os alunos da biologia. E essa turma aqui já é antiga, a gente está todo mundo formado, hein? Preciso atualizar essa foto. Bom, pessoal, a gente falou então dos métodos de exposição e dos métodos de trabalho individual. E os trabalhos em grupo e outros métodos, né? Então, aqui, por exemplo, trabalho em grupo, a gente tem seminário, debate, tempestade de ideia, conversação didática, estudo em loco, estudo de caso em grupo, dramatização, jogos. Então, tem várias metodologias que a gente pode utilizar para aplicar o método trabalho em grupo, né?
No ensino superior, é muito comum a gente utilizar seminário como método de trabalho em grupo, tá? Então, a gente determina... Eu faço da seguinte maneira com os meus alunos, tá? Eu escolho um determinado artigo científico que mostre uma aplicação de alguma teoria evolutiva para eles, e aí eles têm que preparar um seminário. Aí eu coloco uns critérios, né, de avaliação para eles, e eles obrigatoriamente têm que me apresentar uma prévia do seminário uma semana antes, para eles poderem tirar dúvida a respeito do tema, do artigo, e também para eu dar algumas sugestões para eles melhorarem a qualidade da aula. Que aí, quando eles vão apresentar para mim, eu já vi a apresentação de slide e eu já apontei, ó, melhor você mudar isso aqui, você pode colocar isso aqui. Então, é uma forma de eu contribuir para a produção desse seminário, né? Tempestade de ideia a gente usa muito na educação, no ensino superior, pessoal, eu nunca usei tempestade de ideia. Tempestade de ideia, você coloca um temático, pede para a pessoa falar a primeira coisa que vem na cabeça, aí você depois organiza, né, os insights, né, e as contribuições dos alunos conforme temas, né. Eu nunca usei, mas na educação básica eu usava bastante. Quando eu queria, para poder entender, por exemplo, eu usava muito tempestade de ideia como diagnóstico. E por que é coletivo? Porque a gente acaba conversando com todos, e aí você coloca, por exemplo, uma condição que não pode falar algo que um coleguinha falou, né? Aí fica, por isso que fica nessa dimensão. A conversação didática, pessoal, é quando a gente, por exemplo, a gente pensa uma questão, por exemplo, eu quero falar sobre preparo de bolo. Estou dando aula de química, quero falar de preparo de bolo. Quando você prepara um bolo, você tem todo um conjunto de etapas que você deve seguir. E para o bolo dar certo, tem um monte de quem faz bolo que sabe, né? Tem um monte de macetinho. Então, por exemplo, você não pode colocar o fermento e ficar fazendo assim com a massa, porque senão você quebra todo o efeito da liberação do gás carbônico, então o bolo não fica fofo. A temperatura do forno tem que ser 180 graus. E você tem que ficar muito atento, porque para ele ficar cru e queimar, é um palitinho. E ele também você usa um palitinho para poder verificar se o bolo tá cozido ou não, né? Só que você não pode abrir o forno antes, porque senão o gás carbônico ele sai. Então não dá tempo do gás carbônico liberado, ele ficar preso na superfície. A superfície do bolo vira tipo uma casquinha, né? Que impede o gás carbônico de sair até que o bolo seja assado, aí o espaço que ele estava ocupado fica ocupado pelas bolinhas que estão dentro, por isso que o bolo fica fofo. Então, tudo isso aí, pessoal, fazer um bolo. A hora que eu vou conversar sobre isso, por que é uma conversação didática? Porque a gente vai falar de algo do cotidiano, por exemplo, bolo, e aí eu vou trazer para a dimensão do conteúdo lá que eu quero ensinar para os meus alunos, ou com o objetivo de aprendizagem que eu quero que meus alunos tenham, né? Eu não sei se eu já comentei com vocês, acho que na disciplina primeira que vocês tiveram comigo, eu falei da questão do feijão, né? Se vocês perguntarem para um químico, que a gente está falando de método indutivo, método dedutivo, né? Em teoria, um químico jamais vai recomendar que vocês coloquem sal na água para cozinhar feijão. Por quê? Porque ao colocar o sal na água, vocês aumentam o ponto de ebulição, então demora mais para cozinhar. Só que aí eu, como biólogo, o que eu vou falar para vocês? Vocês querem comer um feijão mais macio? Então coloca sal na água. Por quê? Porque colocando sal na água, você aumenta a absorção da água pelo feijão. Porque o sal, ele tende a sair da água para o feijão, mas para isso, a água arrasta o sal para dentro do feijão. Então o feijão fica mais macio. Então quer fazer um feijão mais macio? Você deixa ele de molho com sal e água. E cozinha com sal e água. Né? Caso você queira que o cozimento seja mais rápido, aí você não coloca o sal, só que aí você vai perder no sabor. E aí, como eu sou meio jacan, eu gosto do tom perro, então eu prefiro que ele tenha mais sabor do que velocidade para cozinhar, porque feijão vai demorar de qualquer jeito, né? Então, estudo em loco, a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, quando a gente, por exemplo, eu falei para os alunos a respeito de serpente. E aí eu levei eles para conhecer o serpentário da universidade, né? Então a gente falou da serpente e vai até o serpentário para eles entenderem os diferentes tipos de serpente, ver, né? Ou leva um zoológico. Estudo de caso em grupo é a mesma coisa do estudo de caso, só que você pede para fazer em coletivo. Eu geralmente peço para os alunos, eu falei para vocês que eu dou muito estudo de caso, né? Mas geralmente eu não dou estudo de caso individual, prefiro dar estudo de caso em grupo. Dramatização, que é pedir para eles encenarem, né? E utilizar jogos.
Jogos é um pouquinho complicado, porque ou a gente desenvolve um jogo, ou a gente procura um jogo já pronto, e o jogo pronto ele tem um monte de limitação. E desenvolver jogo, gente, é muito complicado. Vocês vão, não sei se vocês já fizeram alguma disciplina isso em PCC, é muito difícil, porque você tem que estar muito, ter muita clareza nas regras, porque senão tudo vira pretexto para não funcionar, né? E o que você quer que o aluno aprenda? Então, geralmente, quando você vai fazer jogo, o ideal é você pensar em jogos mais simples. Então, por exemplo, aquele jogo tipo trunfo, que você tem as cartinhas com os poderes, jogo de tabuleiro, mas você tem que definir muito bem o caminho e a regra para dar tudo certo. Tem jogo da memória que você pode utilizar. Por exemplo, em biologia, a gente pode fazer um jogo da memória que você coloca, ao invés de se encontrar duas cartas iguais, você está trabalhando interação ecológica, por exemplo. Então, você coloca um parasita e um hospedeiro, uma presa e um predador, dois competidores. Então, o parzinho não é o outro igual, mas seria, por exemplo, o competidor desse, ou o parasita desse, ou o simbionte desse, né? Então, você pode ter umas coisas assim. Eu já vi uns joguinhos desse tipo, que você trabalha, por exemplo, bioma e diversidade. Então, por exemplo, você tira uma carta lá de cascavel. E aí a carta de bioma que poderia casar com cascavel seria a carta do cerrado. Então você tem lá a carta do cerrado, da floresta amazônica, da mata atlântica, e aí você coloca um monte de animais e plantas que são desses diferentes ambientes. E aí o parzinho seria, por exemplo, o bicho ou planta com o bioma. E aí, claro, vai ter bicho que ocorre em mais de um bioma. Então, cascavel, por exemplo, não é exclusiva do cerrado, tá? Você basicamente tem cascavel em todos os biomas. Desde que tem uma parte mais sequinha assim, você vai ter em todos os biomas. Então, ela poderia parear com qualquer um. Mas, por exemplo, quando a gente pensa em Joa Bravo é uma planta típica de cerrado. Então a gente não teria que. Aquela planta, não sei se já viram, uma planta que a folha é cheia de espinho, que tem uma florzinha roxa bonitinha. É muito comum em beira de estrada, tá? Pelo menos antigamente era, né? Agora não está tão mais comum. Bom, e os outros métodos, pessoal, são o método de projeto e estudo do meio, que basicamente o projeto você propõe um conjunto de ações para poder investigar uma determinada questão. Deixa eu ver aqui quem pediu para entrar. E o estudo do meio seria quase um método de projeto, mas é você desenvolver um conjunto de atividades para poder entender uma determinada questão. Eu vou usar exemplo que vai ficar mais fácil vocês entenderem. Então, aqui, pessoal, na época que você veio bem novinho, né? Cabelo bem escuro, na época que eu dava lá na educação básica. A gente tinha, por exemplo, um trabalho em grupo, que era o grupo de debates, que era com aluno de sexto e sétimo ano. Era um contraturno da escola. Aí os alunos, hoje eles são tudo adultos, tá, gente? Tem tudo mais de 30 anos, esses meninos aí. Eles escolhiam uma temática e aí a gente selecionava o material para eles estudarem antes, aí depois a gente ia para o debate. Então, por exemplo, teve um debate que foi sobre questão de sexualidade, teve um debate que foi sobre questão de drogas, um outro sobre métodos contraceptivos, e assim por diante. Então, assim, cada semana a gente fazia o debate com eles, a gente deixava sempre um material de apoio, era eu e a professora de história que mediávamos, né, a discussão. E era com o aluno que queria participar, não era uma atividade da disciplina, era uma atividade extra-classe, né? Aqui, pessoal, é uma visita que a gente fez no Museu de Paleontologia lá de Monte Alto. A gente levou os alunos para eles conhecerem, a gente estava falando da questão dos fósseis e tal, e aí a gente fez uma atividade lá para eles, que seria um estudo em loco, né? Aqui do lado, quem já foi em São José do Rio Preto sabe que um dos cartões postais da cidade é a represa municipal. E a gente fazia um projeto, eu, a professora de artes, de geografia, de história, que a gente usava a água como agente catalisador das discussões. Então, de que maneira a água está relacionada às artes, de que maneira a água está relacionada à história, de que maneira a água do ponto de vista científico, né, e a água do ponto de vista geográfico. Aí a gente levava os alunos, fazia as discussões, né, nas disciplinas, usando a água como referência, né, e aí uma culminância do projeto era levar os alunos para
para conhecer a represa municipal, porque lá eles tinham condição de ver, por exemplo, a água como marco geopolítico e econômico, que tem a ver com a geografia, porque tinha uma indústria de óleo de algodão, que hoje é desativada, a linha do trem passa perto, porque a cidade ela cresce em cima, não tem como você ter cidade sem água, né? Então, geralmente, as cidades elas crescem a partir de algum tipo de reservatório de água, senão a população não consegue sobreviver. E aí, claro, em ciência a gente vê a questão da diversidade relacionada à água, as propriedades físico-químicas da água, né? Então a gente fazia essa discussão e a culminância era lá, que aí a gente dava uma volta na represa, aí eles podiam entrevistar pessoas para saber qual que é a relação deles com a represa, eles tiravam foto para registrar o que eles achavam interessante, depois eles montavam tipo um albinho de fotografia relacionando as diferentes temáticas, né? Então isso era uma metodologia de projeto. E um estudo de meio que eu amava fazer com os alunos era nesse lugar aqui. Tá vendo que está escrito Japurá? Japurá, pessoal, é uma vila fantasma que tem perto de Rio Preto. Vou contar a história para vocês. Essa vila era uma vila extremamente próspera até meados do século XX. Tanto é que lá tem prisão, igreja, estação de trem. Então não era um lugar pequeno, era um lugar em ascensão. Só que o que aconteceu? Basicamente, a economia ela estava ligada à plantação de café, à economia cafeeira. E, somado a isso, o vilarejo ele foi construído muito perto de um rio. E aí, para que houvesse a construção, né, das casas dos outros edifícios, houve um desmatamento em larga escala. Só que, na época, existia o agente causador da malária nos macacos e mamíferos que habitavam essa mata. Com a derrubada da mata, esses mamíferos eles acabaram ou saindo dali para outro lugar ou morrendo. E aí os mosquitos, eles são atraídos por mamíferos. Qual mamífero que tinha? Gente. E aí começou a ter uma epidemia de malária. E aí, somado a isso, na época, né, depois da quebra da Bolsa de Nova York, não sei se vocês lembram a história, a economia do café deu uma quebra também, mais ou menos nos anos 30, entre anos 30 e 40. E aí, como a economia era baseada no café, as pessoas perderam emprego, porque não tinha mais café. Porque não era interessante. Não sei se vocês lembram que o pessoal queimou a saca de café, porque não valia a pena vender. Então, teve uma crise econômica séria, junto a isso, a questão da malária. E aí, o vilarejo, ele virou um vilarejo fantasma, porque as pessoas abandonaram. Abandonaram porque não tinha como obter recursos, porque a principal fonte econômica não era mais funcional, e além disso, o pessoal via os amigos, colegas tendo malária. E, pessoal, eu não sei se vocês já viram alguém com malária, é horrível, tá? A pessoa tem calafrio, a pessoa parece que vai morrer, é muito forte o sintoma. E a gente não tem praticamente malária mais quase lugar nenhum do Brasil, tá? Só no norte do país. Só que até os anos 50, você tinha malária praticamente em todo lugar que tinha Mata Atlântica, você tinha malária. À medida que a mata foi sendo derrubada, o que acabou acontecendo é que os reservatórios naturais de malária foram sendo eliminados, que eram os mamíferos, né? Tipo tamanduá, tatu, macaco. Com a derrubada de mata, essas populações elas são reduzidas e aí você acaba tendo esse colapso. Aí por que é estudo do meio? Porque a gente fazia toda uma preparação com eles relacionadas especificamente a Japurá. Não sei se vocês perceberam, no método de projeto a gente trabalha com uma temática e aí, a partir da temática, a gente abre. Aqui, o foco era, vamos em Japurá. E aí, o que a gente precisa saber de Japurá para poder investigar? Entenderam? Então, assim, a questão da história trouxe a quebra do café. Eu, enquanto professor de ciência, eu trouxe a questão da epidemia de malária. E aí, a gente foi lá para ver onde o rio passava, para ver que o rio era muito perto da estação mesmo. Né, para eles entenderem o quão próximo o rio era, né? E que era tudo mato antigamente, que não tinha mais nada de mata ali. Então, por isso que é um estudo do meio. Estudo do meio, ele acaba sendo um tipo de estudo de projeto, mas não com uma temática mais geral, mas com foco mais restrito, que é o caso aqui. Certo? Esse aqui, se vocês quiserem, eu até posso colocar, a gente publicou um capítulo escrevendo, se vocês quiserem, eu posso colocar lá no Moodle como material de complementar, tá? Que ficou bem legal o trabalho.
Ixi. Meu Deus. Gente, o negócio deu um blackout para mim aqui. Até onde que vocês conseguiram ouvir? Eu falei de Japurá, deu para ouvir tudo de Japurá? Ah, beleza. Gente, que susto, o negócio. Até a parte que você falou que ia anexar o material. Ah, então foi, não perdeu nada, que foi na hora que a tela deu um pane assim no sistema, credo. Né? Então, aqui tem alguns exemplos desses métodos que eu falei para vocês. Aí, agora, pensando em metodologia ativa. Né? Todos nós que somos professores ou que estamos fazendo alguma licenciatura, a gente vai ouvir falar dessas metodologias ativas de aprendizagem, que parece que é um negócio assim que vai resolver o problema do universo, mas, na verdade, gente, a ideia por trás é tão óbvia. Eu acho a questão de metodologia ativa uma coisa tão óbvia que eu não entendo por que os professores já não utilizam a questão da metodologia ativa. Então, basicamente, uma metodologia ativa ela é centrada no aluno. Então, a preocupação é que o aluno ele esteja em constante movimento. Então, numa metodologia ativa, o professor, a fala dele vai estar muito mais ligada à mediação do que à informação. Que essa, eu acho que talvez seja a grande questão. Porque informar, pessoal, é fácil. Mediar é muito difícil. Porque na mediação você tem que deixar de lado certas perspectivas, certos pensamentos, até certos preconceitos, para poder lidar com o outro. E isso é muito difícil quando a gente pensa numa sala de aula, porque você tem várias diversidades ali, né? E aí, no caso, na metodologia ativa, você vai considerar essas diversidades para poder fazer elas efetivamente acontecerem, né? Então, nesse caso, a gente busca a autonomia do aluno, que ele reflita sobre a sua aprendizagem, que ele encontre maneiras, né, de aprender. Geralmente, a metodologia ativa ela é baseada na problematização da realidade e é muito comum a gente trabalhar a metodologia ativa com trabalho em equipe. Vocês vão perceber que eu vou dar o exemplo que eu faço na biologia. Toda atividade em aula ela é feita de forma coletiva. As atividades que eu peço para eles fazerem em casa, eles fazem de forma individual. Mas as atividades que eu peço para eles fazerem na sala de aula, elas são atividades coletivas. Eu sei, pessoal, que quando a gente pensa em ensino superior é um pouquinho mais fácil do que quando a gente trabalha com educação básica. Educação infantil, então, eu acho que é pior ainda, porque vocês vão perceber que na metodologia ativa, o aluno ele precisa de alguma forma estudar antes de ir para a aula, que essa que é a grande questão. Para uma metodologia ativa funcionar de fato, o aluno ele tem que saber algo antes, né? Na biologia eu tenho feito, teve uma turma que não lidou muito bem com isso, tanto é que foi uma situação bem problemática para mim, mas de forma geral tem dado muito certo utilizar. Mas assim, gente, aquela história. As metodologias, elas funcionam até que elas não funcionam mais, tá? Então deu certo, aí eu tive que reorganizar para funcionar de novo. Eu não sei se semestre que vem vai dar certo. Esse semestre funcionou muito bem, mas semestre que vem talvez não funcione mais, né? Eu vou mostrar para vocês como o Moodle da biologia, só para vocês entenderem como que funciona a metodologia ativa lá neles. Espera aí que eu vou fechar o... Então, por exemplo, aqui a disciplina que eu ministro para eles é biologia evolutiva, né? Então aqui pode ver que parece aqui em cima. Biologia evolutiva e aí o semestre atual, né? E aí o tópico que a gente vai discutir nessa semana, que a aula deles, eles têm aula comigo na quinta-feira, é sobre o ensino de evolução. Aí o que eles têm que fazer? Eles vão entrar no Moodle do ensino de evolução e aí eles têm um questionário para responder com 10 perguntas. Só que esse questionário eles não respondem depois da aula, eles respondem antes da aula. E aí, para responder o questionário, eles precisam estudar os materiais de estudo prévio.
Vou abrir para vocês. É muito parecido com o que eu faço com vocês. Só que com vocês, eu não faço nessa perspectiva, né? Eu dou a aula e eu peço para depois. Para eles, eu faço isso antes. Então, eles chegam aqui, tem o material de estudo, né? Aí eles têm um infográfico, igual vocês, aí tem uma videoaula, e aí eles têm o texto, a apresentação de slides e um podcast, que eu coloco um podcast também, sobre a temática. E aí eles podem, aí eu recomendo que eles façam pelo menos a leitura do texto e assistam a esse vídeo aqui que trata da temática. Igual eu peço para vocês. Só que eles fazem isso antes, porque para eles poderem responder o questionário, eles têm que assistir esse vídeo antes e ler pelo menos o texto. É um texto igualzinho de vocês. E aí, quando eles chegam na aula, a gente tem um desafio. E aí, cada aula é um desafio diferente, né? Só que qual que foi meu erro que eu percebi? Tem uma questão importante quando você usa a metodologia ativa, é que a gente tem que ter algum momento de sistematizar. Você não pode simplesmente pedir para o aluno estudar em casa, pedir para ele fazer uma atividade em casa e chegar em aula e dar outra atividade para ele. A gente tem que ter alguma etapa de sistematização aí. E aí, às vezes eu fazia sistematização, às vezes eu não fazia. Porque dependendo da turma, eles se comprometem tanto com essa questão do estudo que você não precisa fazer sistematização. Então ele já vem meio pronto. Aí faz a sistematização no final, sabe? Depois do desafio que eles têm na aula. E aí, o que eu comecei a fazer? Então, eles chegam na aula, a gente faz uma sistematização de 10 minutos sobre a temática. Então, eu falo dos principais pontos, faço alguns apontamentos na lousa. Às vezes, eu uso uma apresentação de slide para poder falar, mas bem rapidamente. Porque não é para a aula ficar em cima de mim. A aula é centrada nos alunos, né? E aí, por exemplo, nessa aula que eles vão ter na quinta-feira, eles vão ter que fazer um painel integrativo sobre a questão de ensino de evolução. Então, eles vão ter visto o material, visto o vídeo, vou sistematizar algumas questões, e aí cada grupo vai ter um desafio para discutir entre si. Eu vou dividir eles em grupos, né? De 3 a 5 alunos, e aí cada grupo vai ficar com uma temática dentro do ensino de evolução, que eles vão precisar criar uma. Aí eu vou entregar uns papéis coloridos, canetinha para cada grupo, e aí cada grupo faz uma sistematização usando sua palavra-chave a respeito da temática. Aí nós vamos pegar esse papel colorido, colar na frente da sala, e aí cada grupo explica por que eles escolheram aquelas palavras-chave e de que maneira que eles se relacionam com o ensino de evolução. Entenderam? Por isso que é metodologia ativa. Eles estudaram antes, e é uma metodologia ativa bem dentro da perspectiva da sala de aula invertida. Né? Então, tem funcionado bem. Nossa, deixa eu tomar uma água, gente. Está muito seco aqui em Uberaba. E frio. Nossa Senhora. E aí eu tenho aplicado e tem funcionado muito bem. Essa mudança que eu fiz de fazer a sistematização no começo da aula foi algo que eu acho que funcionou demais, assim. Tanto é que está sendo extremamente prazeroso para mim trabalhar com essa turma da biologia de semestre. Semestre passado já não foi muito assim, né? Mas isso aí faz parte nem a gente não consegue agradar todo mundo, né? Já diria um grande amigo meu. Bom, pessoal, então voltando aqui à discussão, a aprendizagem baseada em projeto, ela é uma metodologia ativa também, né? Nessa aprendizagem, a gente tem um objetivo, a gente define como a gente vai avaliar esse objetivo, define a equipe de trabalho, e aí a equipe de trabalho é professor, é aluno, é coordenador, é o pessoal da limpeza, dependendo da situação, tá, gente? Então, a aprendizagem baseada em projeto, ela envolve muitos elementos da escola, né? As etapas que a gente pretende desenvolver, quando a gente vai desenvolver essas etapas e a execução propriamente dita, né? Eu dei um exemplo para vocês lá da questão da represa, então a gente sentava no comecinho do ano, planejava os 4 professores, quando a gente ia abordar cada tema, o que a gente ia fazer em cada etapa, o que a gente pedia para os alunos produzirem, quando a gente ia para a represa, o que a gente ia fazer com a ação na represa e de que maneira isso culminaria para além da represa, né? Então, isso tudo é uma metodologia ativa também. Por quê? Porque é baseada
na ação dos alunos, né? Por mais que a gente direcione, a gente não está ali, por exemplo, ensinando água e falando da água, e a água é isso, e a água é aquilo. Eles pesquisam, entendem, e a gente verifica isso em loco, né? Com a visita. Verificava, né? Porque não trabalho mais com esse tipo de abordagem, né? Uma outra abordagem, pessoal, que também tem metodologia ativa, é o que é chamado de instrução por pares. Então, basicamente, você tem um modelo muito parecido com esse que eu falei para vocês, que é o estudo prévio, né? Então, a gente fornece materiais para que o aluno estuda, aí a gente faz uma breve apresentação conceitual, coloca um desafio, uma questão, debate, discussão, e aí, dependendo do que gere aqui, você pode voltar para um outro estudo prévio. Que é basicamente o que eu faço na biologia, e é basicamente também o que é chamado de sala de aula invertida, que eu não sei se você já tiver a oportunidade de estudar alguma coisa sobre, mas basicamente o que eu faço na biologia é uma sala de aula invertida. Então, o que eu faço? Eu forneço para eles alguns materiais, né? Então, eu preparo os materiais, compartilho, os alunos têm acesso ao conteúdo, aí os alunos chegam na aula, na sistematização eles tiram dúvidas também, né? E aí a gente vai para uma parte de desafio na própria aula, e aí a gente esperaria que o aluno ele fizesse algum estudo depois, tá? De revisão de conteúdo. Mas aí também está querendo demais, tá? Querer que o aluno estude antes e depois da aula é demais. Então, assim, o que eu acabo fazendo é todas essas etapas que seria depois da aula, eu faço durante a aula mesmo. Então, eu tiro dúvida, faço a discussão da sistematização e aí eles produzem ou uma música, né? Depende, cada aula eu penso uma coisa, tá? Tem aula que tem estudo de caso, tem aula que é aula prática, tem aula que a gente faz, que eles produzem uma música, tem aula que eles têm que escrever um texto narrativo, tem aula que eles têm que escrever um texto coletivo. Então, cada aula tem alguma atividade. E aí eles já sabem que todas as minhas aulas são avaliativas na biologia, todas. Então, assim, você faltou na minha aula, você perdeu uma avaliação. Porque, como eu trabalho com essa questão de sala de aula invertida, eu tenho que ter algum processo de produção de conhecimento. Que aí pode ser estudo de caso e tudo mais, que aí é bem, bem bacana. Tá? Assim, tem funcionado bem. Bom, pessoal, qual que é a questão das metodologias ativas que é importante a gente ter em mente? A metodologia ativa ela é importante não só pela questão dos conceitos, dos conteúdos conceituais que a gente quer desenvolver com o aluno, mas a gente consegue, por exemplo, desenvolver outras habilidades cognitivas e habilidades socioemocionais. Então, essa questão de recordar, compreender, aplicar, analisar, avaliar, criar, são todas ações que elas emergem, né? Quando a gente aplica uma metodologia ativa. E aquelas que ficam meio que invisíveis é a motivação, autonomia, perseverança, autocontrole, colaboração, comunicação, criatividade, resiliência, que eu vou falar um negócio para vocês muito sério. As gerações que estão chegando na faculdade, felizmente, quando elas vão chegando mais para o final do tá, gente? Mas, de forma geral, o que eu tenho percebido é que o pessoal, a resiliência é muito baixa, a comunicação é muito baixa, a perseverança é muito baixa. E isso, pensando nos desafios que a gente tem ao longo da nossa vida, a questão da falta de comunicação, a falta de resiliência, a falta de perseverança, ela é um problema para você conseguir atingir o objetivo. Isso torna a gente frustrado. Então, assim, é uma coisa que me preocupa muito, para além da questão da sala de aula, tá, gente? Porque se fosse só uma coisa relacionada, por exemplo, à minha aula de evolução, tá tudo certo, porque a vida deles não é só evolução biológica. Mas, a partir do momento que essa falta de resiliência, de autocontrole, de perseverança, de comunicação, ela existe na existência daqueles alunos, isso pode significar um problema futuro muito grande. A minha esperança, que eu tenho percebido, como eu dou aula no começo do curso e no final, é que os alunos eles amadurecem na faculdade. Então, por exemplo, aquele mesmo aluno que é pouco resiliente, que é pouco perseverante, que tem pouco autocontrole, quando ele chega no final do curso, eles conseguiram desenvolver essas habilidades. Isso também é papel da universidade, né? A gente, de alguma forma,
contribuir para esse tipo de formação. Não só a formação profissional, mas isso é formação profissional também, né, gente? Porque imagina, por exemplo, se a gente pedir demissão do emprego para cá por qualquer coisinha que acontecer. Então, por exemplo, eu consegui uma aula numa escola. Aí o diretor ele fala alguma coisa que eu não gostei. E aí o que eu faço? Não volto mais a dar aula naquela escola. Aí pensa comigo o seguinte: quando você faz isso, primeiro que você perde a oportunidade de talvez ter um emprego que você goste de estar. Como você é professor, você tem os alunos que dependem de você. Se você deixa de ir, você literalmente está prejudicando todos aqueles alunos que estão ali na escola. E aí, imagina o seguinte: quando a gente é professor de educação básica, a gente está lidando com menor de idade, pessoal, que os pais levam na escola para não ter aula. Que o pai leva na escola para ter aula. Então, vocês entendem que é um comprometimento que está para além daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto. É um comprometimento com a coletividade, né? Mas o que eu tenho percebido que eles mudam, assim, é legal que muda, às vezes, em um ano que eles estão na faculdade, você já consegue perceber essa mudança. E isso, para mim, é muito positivo, tá, gente? Eu acho que a gente fica falando, porque a geração atual, não sei o quê, não sei o quê. Claro que tem muita exceção, tá, gente? Por exemplo, eu tenho um aluno que ele é dessa geração, ele é um dos melhores, o que eu oriento, né, iniciação científica, ele é um dos melhores alunos que eu já tive na minha vida. Eu adoro ele. E ele é resiliente, ele é perseverante, ele consegue se comunicar, ele colabora, ele tem muito mais autocontrole até que eu. Né? Então, assim, tem exceções. Né? É que vocês vão perceber que na sala de aula, se tiver um ou dois alunos que quebram aquele equilíbrio, você fica totalmente desequilibrado. A gente não precisa de muita coisa. Às vezes, um único aluno ele consegue te desestabilizar. E às vezes, assim, o aluno ele nem está com a intenção de te desestabilizar. Tem alguma coisa que acontece que é psicológico mesmo, sabe? Tem aluno que você bate o olho e você fala, Deus que me livre, gente. O aluno não fez nada com você, não faz nada. Só que ele está na sala e te incomoda. Por motivos, vai saber, não tem nada a ver com o aluno, às vezes tem a ver com você, né? E aí tem aluno que intencionalmente ele te enfrenta, né? Semestre passado, por exemplo, uma das alunas, eu fui avaliar o seminário, ela saiu da sala. Eu estava avaliando o seminário dela, ela saiu. E no meio do seminário, ela fez o seguinte comentário: ela estava prestando negócio e falou assim: deixa para lá. Aí eu assustei, porque eu nunca tinha visto isso, gente. Porque assim, eu já vi ela não ficar nervoso, ela não conseguir falar, mas falar deixa para lá é um descaso enorme, né? Aí ela fez isso e eu ia na avaliação, eu não fiz nenhuma intervenção. Aí eu só falei que se alguém do grupo quisesse complementar, poderia, de forma muito tranquila. E aí no final eu ia fazer esse comentário, né? Que não é deixar para lá, porque o deixar para lá você prejudica todo mundo que é do seu grupo, né? Não só você. Fora que é um desrespeito com a sala, com o professor, né? Com os colegas do próprio grupo, né? Eu ia fazer essa avaliação, ela simplesmente pegou o material e saiu da sala. Eu avaliando ela assim, gente. Então tem umas coisas que, assim, nesse caso, deliberadamente, ela não teve resiliência, não teve perseverança, não foi colaborativa, né? Não teve autocontrole. E aí eu me assustei. Eu espero que quando eu volte a dar aula para ela lá no oitavo período, ela tenha crescido enquanto pessoa. Porque a minha preocupação não é nem comigo, é pensando que tipo de profissional é esse, né? É isso mesmo que a gente quer como professor? Será que a gente precisa de professores assim? Né, para a gente pensar sobre. Mas é importante, as metodologias ativas elas permitem muito isso, porque como a gente acaba colocando muito aluno para fazer as coisas, para produzir, né? Você acaba tendo uma proximidade maior com eles. Porque que acontece? Você coloca os grupos lá, aí toda a aula eu vou de grupo em grupo. Aí eu converso com eles. Aí eu dou umas sugestões. Aí a gente acaba falando de coisa aleatória, porque não tem jeito, tá, gente? Você achar que a gente vai chegar lá e falar assim, eu vou dar aula de ensino de evolução, eu vou ficar todo o tempo da aula falando de ensino de evolução. Mentira. Tem hora que você senta, aí o aluno faz um comentário, aí fala, professor, eles sabem que eu gosto muito de filme e de série. Aí sempre tem alguém que fala, professor, o senhor viu tal série? Acho que o senhor vai gostar.
Aí, geralmente, eu já assisti a série, eu falo, eu assisti, gostei e tal, não sei o quê. Aí, filme, professor, o senhor precisa assistir no cinema. Então, sempre. Porque a gente acaba ficando mais próximo. E faz parte do processo também, né? Você ter essa proximidade. E aí é bem legal. Esse semestre está bem, bem legal. Assim, tá, eu me sinto confortável em ir aos grupos e conversar com os alunos. Semestre passado, eu confesso que eu estava. É, eu não me sentia confortável de ir nos grupos, porque tinha grupo que me olhava com cara de ódio. Eu achava que eles queriam me matar. E aí eu ia por causa do papel de professor, mas eu me sentia muito, muito desconfortável. Eu acho que eu deixava muito explícito isso, sabe? Eu chegava no grupo e falava, tudo bem, precisa de ajuda, mas sabe quando você fica de longe assim? Aí nessa turma eu sento com eles, aí falo, que legal isso aqui. Não, isso aqui não tá bom, não, gente, vai para outro lugar. Aí, outro lugar, assim, dentro da proposta deles, né? Não sai do lugar físico, né? Bom, pessoal, e aí alguns procedimentos que eles podem ser considerados como procedimentos ativos, tá? A gente já está quase acabando. Eu vi que tem algumas coisas no chat, mas aí no final a gente comenta. Seminário é um procedimento ativo. Realização de oficina com os alunos, né, no qual eles têm que produzir alguma coisa. Debate é procedimento ativo. Mesa redonda, aula em laboratório, estudo de caso, leitura comentada, exposição dialogada, tudo isso é procedimento ativo. Por quê? Porque, de alguma maneira, o aluno é colocado como protagonista. Qualquer tipo de metodologia que o aluno é colocado como protagonista, a gente pode chamar essa metodologia de um procedimento ativo. Certo? Aí, com isso, a gente fecha essa parte da metodologia, da questão de métodos e metodologia, que eu sou apaixonado, tá, gente? Eu gosto demais. E eu adoro inovar nas metodologias, eu estudo pra caramba, porque eu acho muito importante a gente, como professor, ter essa clareza e esses ajustes, né? Aí eu vou parar a gravação, que aí a gente